importante pra você. Vai ficar muito mais importante na TV. É só dar asas à imaginação, colocar na tela o nosso coração. Do impossível ser possível na televisão. Luz, produtora e imaginação. Luz, produtora, imagem e som. Chegou a sua vez de ser a nossa inspiração. O Tribunal de Contas do Estado pede mais fiscalização nas câmaras de vereadores. O objetivo é garantir que todos os servidores cumpram o horário de trabalho. De acordo com o presidente da Câmara de Ribeirão Preto, durante uma auditoria na última semana, o TCE analisou contratos, licitações e até o cumprimento do horário de trabalho dos funcionários do Legislativo e questionou a falta de um servidor em um dos gabinetes. O único que teve uma observação foi num determinado gabinete com relação ao ponto. Os demais, tudo perfeito. O controle nosso hoje é perfeito nessas... Perfeito não diria, né? Mas ótimo o controle. A avaliação nossa pelo auditor foi muito positiva. Este advogado explica que o presidente do Legislativo é o responsável pelo controle de ponto dos servidores da casa e faz uma crítica em relação às nomeações dos assessores políticos. Quem são esses comissionados? Geralmente são pessoas que ou trabalharam na eleição do vereador ou foram indicação política. Então existe um cunho muito forte de apadrinhamento. A responsabilidade primeira é do vereador, mas é também do presidente da Câmara. Quem é, na essência, ele é o responsável por fiscalizar toda a parte administrativa. Mas não há um interesse em fiscalizar. Por quê? Porque não existe uma impessoalidade. Geralmente são pessoas próximas ou amigas dos vereadores. O Tribunal de Contas do Estado também esteve na região. Em Sertãozinho, o TCE deu um prazo de 2 meses para que a Câmara diminua a desproporção entre os cargos comissionados e os efetivos. Hoje, são 61 cargos de confiança e apenas 13 concursados. O presidente da Câmara disse que vai tomar providências. E nós estamos tomando toda a providência no sentido de fazer concurso público e ter uma reunião com um grupo de vereadores e funcionários para adequar essa situação. O senhor concorda que o número é muito desproporcional? Sim, eu entendo que nós temos que adequar, até porque nós já estamos diminuindo a despesa. Uma despesa de 13 milhões e meio, hoje nós estamos trabalhando com 11 milhões e vamos devolver mais de 2 milhões ainda de economia para o município. Este número exagerado de comissionados gerou desconfiança na cidade. Há suspeitas de funcionários fantasmas na Câmara, segundo a OAB. Alguns indícios ainda existem, sim. Tanto ainda quanto funcionários fantasmas, porque nós não temos a tabela completa, né, desses funcionários, para qual vereador que ele realmente trabalha, presta serviço, qual a função, qual o salário, e há algumas outras que estão chegando para nós também de outras formas. A Ordem dos Advogados oficiou o Legislativo a prestar informações. A OAB quer a relação de todos os funcionários, cargos, salários, quem foi exonerado ou contratado no primeiro semestre deste ano e a forma de controle de ponto. O relatório enviado pela Câmara não foi satisfatório. Tendo em vista que as informações não vieram da forma pedida pela OAB completas, a OAB estará encaminhando ainda hoje, se possível, o pedido de complementação com relação aos itens, principalmente dos funcionários da Câmara Municipal. O presidente do Legislativo nega a existência de fantasmas e diz que está disposto a ajudar. Acho que a lei da transparência, nós temos que entregar todo o relatório, até em respeito à instituição OAB, e porque aqui nós não temos nada que esconder, nós temos que ter transparência, como eu disse, e já estamos entregando. Em relação aos funcionários fantasmas, o que o senhor tem a dizer? Isso não existe. A pessoa que eles alegam que é fantasma está internada numa fazenda de recuperação com laudo médico. E a nossa funcionária também fez cirurgia, ficou internada e tem laudo médico comprovando isso. Renata Carvalho, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. Ao vivo, o repórter Davi Florim traz mais informações. Davi? Pussi, para falar mais sobre esse assunto, estou ao lado do professor Sérgio Vinícius de Lima Grande. Doutor, essa atitude do TCE não deveria ser tomada antes? Boa tarde. Boa tarde. Indubitavelmente sim. No entanto, a problemática que carrega o tema diz respeito ao fato de que
muitos dos municípios do estado de São Paulo apresentam gravíssimas problemáticas de gerenciamento dos recursos públicos. Isso provoca uma sobrecarga no trabalho do tribunal e, portanto, a fiscalização muitas vezes demora um pouquinho a chegar. Como seria possível o cidadão saber o que é feito na Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto, de Sertãozinho e de tantas outras cidades? Bom, o cidadão, para ser de fato cidadão, deve ter consciência política e, assim, não apenas contribuir com o voto, mas estar atento, participando e fiscalizando dentro do possível durante os 4 anos de mandato, tanto no âmbito executivo quanto legislativo. Seria de bom alvitre que todos participassem da sessão na Câmara ou mesmo nas redes sociais e mantivessem-se informados sobre os fatos mais importantes da vida política. Falta transparência na Câmara? Acredito que de uma forma ou de outra, sim. A questão que hoje se apresenta é que confunde-se na prática cargos comissionados com práticas políticas esdrúxulas que se baseiam em acordos, favores e conchavos partidários. Assim, o mérito, a competência, a execução do dever com base no conhecimento e na ética ficam em último plano. Portanto, não são todos, mas muitos dos cargos comissionados pelo Brasil afora têm pessoas nesse momento que os ocupam, mas sem nenhuma condição de ali estar. E o estão, no caso, por maracutaias políticas, enfim, práticas reprocháveis. A partir daí, o indivíduo deve estar sempre atento e buscar realmente participar da vida política da sua cidade. O comissionado pode ganhar mais do que o concursado? Em tese pode, por algumas atividades que exerce ali de presidência e certas comissões. No entanto, há que se lembrar sempre, não é? O mérito do indivíduo que prestou o concurso, é o cargo efetivo ali no âmbito do legislativo. Mas nem sempre isso é seguido. De fato, nem todos os cargos comissionados são apadrinhamentos ou favores. Mas uma parte considerável é. Deveria se lembrar que o presidente da Câmara Municipal, ou seja, a Câmara dos Vereadores, ele é o encarregado de fiscalizar tudo isso. Seria de bom alvitre, então, que dentro do possível, os funcionários de carreira ocupassem os cargos de maior relevância financeira.